Vamos falar de referência? Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Quantos anos você tinha quando você era no ano 2000? Se você é bem mais nova, se você não existiu no ano 2000, tudo bem. Mas comenta aqui para mim. Quantos anos você tinha nos anos 2000? E a pergunta que eu quero fazer é: se você tinha 10, 12, 15 anos, enfim, qualquer desse tipo dessa idade, nos anos 2000, quem era a sua referência? Vou contar um pouquinho sobre a minha experiência que aconteceu comigo lá no meu serviço, em questão de ser referência. Só que eu também quero saber, tá? Comenta aqui também pra mim. Quem era a sua referência quando você era mais nova, né? Porque eu sei que tem muita gente aqui que não nasceu depois dos 2000, né? Então, quem nasceu antes de 2000, comenta aqui pra mim. Quem era a referência? Quando a gente vai conversando, eu vou fazendo minha finalização. Esse vídeo é sem roteiro, sem nada. É um papo. Finaliza e papo. E conversa. Tudo bem? Vamos lá então. Nos anos 2000, quem era a minha referência? Completamente diferente. Tô olhando aqui pra baixo, tem um espelho. Ela era do cabelo diferente, ela era uma cor diferente da minha, e ela tinha principalmente, tá? Principalmente o biotipo de corpo completamente diferente do meu. Quem que eu tô falando? Britney Spears. Ai, nossa, gente, eu nasci em 1990. Então você imagina, em 2000 eu tinha 10 anos. E ela estourou. Eu não lembro muito bem quantos anos que ela tinha nos anos 2000. Se era 15, 16 anos. Eu sei que ela estourou de uma magnitude que todas as meninas queriam ser a Britney Spears. Por quê? Era magra, ela era, né? Magra, da barriga chapada, aquele cabelo perfeito, liso, pra época, tá? Perfeito, liso. Cantava, dançava, enfim, era o momento. E eu, na minha ingenuidade, né? Porque, como eu já falei pra você, eu sofria muito bullying mesmo. Esse tipo de cabelo aqui, ó, não era o padrão. O que eu queria? Queria ser a Britney. Nunca, amor. Nunca na vida eu vou ser a Britney. Não só pela questão do dinheiro, né? Não só pela questão de tudo. Mas eu falo pela questão do quê? Ela é completamente diferente de mim. Eu falo da questão do biotipo, cabelo. Então eu lembro que quando ela lançava as músicas dela, ela tocava. Eu tinha um grupo de dança na minha cidade. Aqui na minha cidade, na minha escola, eu tinha um grupo de dança. E eu só dançava as músicas dela. Meu Deus do céu. Pra você ver o naipe que era, tá? Só pra você entender o naipe. Então, quando a gente fala em referência, era porque era imposto só pela sociedade, né? Que aquele tipo de padrão era bonito. Fora que não existia só ela, tá? Existia outras também, existia outras cantoras loira, né? Do cabelo liso. Se eu não me engano, tá? Eu não lembro de nenhuma artista cacheada. Se tiver, comenta aqui também para mim. Eu não me lembro de nenhuma artista cacheada, tá? Depois de um tempo, apareceram outras, né? Claro, mas quando apareceu, vamos pôr aqui a Beyoncé. Quando a Beyoncé apareceu, ela era morena, né? Aí já tinha uma magnitude um pouquinho maior, só que mesmo assim ela não apareceu do cabelo cacheado, não, meu amor. Eu nunca vi a Britney, a Beyoncé com cabelo cacheado. Nessa época, tá, que eu tô falando. Eu não lembro. Se tiver também, comenta aqui pra mim. Então, mas vamos voltar aqui pra trás. Então, a Britney Spears pra mim era a minha referência. Olha o cúmulo, virar você um pouquinho pra cá. Olha o cúmulo da loucura. Ela era tão minha referência, como eu falei pra você, que eu tinha um grupo de dança na escola e eu dançava as músicas dela, tá? E eu nunca tive o biotipo dela, eu sempre fui um pouco mais cheinha. Perna, bunda, quadril, enfim, sempre tive muito mais avantajado do que a Britney Spears. E tinha uma coisa que eu queria porque queria, que até esses dias eu falei para as minhas alunas, que era, ela colocava, a Britney Spears colocava a calça para baixo e mostrava o ossinho aqui assim, ó, e ela dançava e aquilo, eu queria aquele osso, falei: "Meu, nunca vou ter, nunca vou ter". Até hoje, tá? Nem quando eu fiquei um pouco mais magra, eu nunca consegui ter aquele ossinho. E para mim era referência. Aí, né, puxando aí no gancho de falar de referência, eu dou aula numa escola que tem muito bullying mesmo. Muito, nossa, o bullying lá corre adoidado, nossa, de todas as maneiras. Eu estava dando uma aula que chama Projeto de Vida e estava falando quem eram as pessoas que inspiravam, né? Quem eram as pessoas que eles tinham como referência. Aí teve uma aluna que pegou e falou assim para mim, né? Eu perguntei para ela, fulaninha, ela é morena,
tá? Só pra deixar bem clara, a morena do cabelo cacheado. Só que ela não define tanto, porque ela é criança, né? Então, aí eu, fulaninha, quem que é sua referência? Sabe quem que ela falou? Ah, não é pra me gambar não, mas ela falou eu. Ela: "Ai, você, professora". Aí eu peguei e falei assim: "Eu? Por quê?". Aí ela pegou palavras dela, tá, não é minha. "Ah, porque você é toda bonita, você tem o cabelo cacheado, você é toda empoderada", porque eu uso muito essas palavras lá com elas. "Você é toda empoderada, você é minha referência". Aí que veio aquele pensamento daquela menina, sabe que eu falei pra você com 10 anos, que tinha de referência a Britney Spears, e agora eu era referência para uma criança, e eu não era igual a Britney Spears. Não sou, tá longe de mim, enfim. Mas eu falei: "Meu Deus, olha", falei: "Mas obrigada", sabe, assim, me senti muito grata por ser referência de alguém, né, de uma pessoa que eu me vi quando eu era criança, né, igual como eu falei, no meu tempo não tinha isso, era imposto o quê? Que aquela loira era o auge. Tá, passou uns dias, aconteceu uma situação lá que, como eu falei pra você, bullying lá, doidado, uma menina veio chorando pra mim, falando: "Professora, fulani", outra criança, tá, outra menina: "Professora, fulaninha tá chorando". Aí eu fui lá ver o que que estava acontecendo com a menina, porque ela estava chorando. Cheguei lá, ela pegou e falou que o menino chamou ela de gorda, chamou ela de feia, chamou ela do cabelo ruim. O que que eu fiz? Falei: "Você tá dando o que ele quer". Ela ficou olhando assim pra mim. Falei: "É, você tá conseguindo fazer o que ele quer, porque momento algum as palavras que ele disse pra você foi: 'Ai, você é linda, maravilhosa'". Ele queria ver isso, isso que ele conseguiu, que era ver você chorar, ver você triste, e você tá dando esse gostinho pra ele, você vai deixar? Ela ficou olhando assim pra mim. Não, eu falei: "Não vai mesmo, você vai lavar esse rosto, porque você é maravilhosa do seu jeito". Quando ele começar a falar pra você desse tipo, você vai virar as costas e você vai sair, você vai não vai ligar, porque se ele ver você chorando, é isso que ele quer. Ela olhou assim pra mim, falei: "Se todo mundo fosse igual", aí eu falei o nome dela, fulaninha, "se todo mundo fosse igual, que chato seria. Você já parou pra analisar se todo mundo tivesse o mesmo rostinho, se todo mundo tivesse o mesmo cabelo? Agora, ele falou uma coisa porque você se destaca no meio de outras meninas, e você se destaca assim, meu amor, porque você é linda". Ela foi e lavou o rosto. Depois ela veio me agradecer. Mas mais uma vez eu me vi também. Eu queria, sabe, que uma professora falasse isso pra mim, porque quantas e quantas vezes eu chorei na escola por causa de menino falando do meu cabelo, menino falando principalmente da minha aparência, né, porque morena, gordinha, cabelo, né, não tinha como cuidar, porque eu era criança. E aí? Não muito longe, eu postei outro dia um vídeo falando sobre isso, né, de referência, enfim. Aí teve uma seguidora que pegou e falou assim, que ela começou a fazer a progressiva porque era imposto da sociedade que aquele tipo de beleza, eu vou deixar aqui o comentário dela. Era imposto que aquele tipo de beleza que tinha que ser. Falei: "Olha só, então não era só eu que sentia, acho que todas as meninas que era parecida comigo, né, que eu não tinha uma professora", de verdade, gente, eu não tive uma professora que falasse pra mim, sabe, que me aconselhar, pelo contrário, eu não tô falando mal de todas as professoras que eu tinha no passado, mas uma que falasse desse jeito pra mim, sabe, me erguendo, me motivando, e sendo um ponto de referência, né, morena, do cabelo cacheado, pra mostrar que, ó, não é só a Britney Spears lá não que é linda, amor, você também é linda do seu jeitinho. Como eu falei, se todo mundo fosse igual, que chato seria, né. Aí, essa seguidora pegou e falou isso, ela começou a passar progressiva no cabelo dela, né, procedimento químico, por causa que era imposto e realmente, tá. Então quando eu fiz essa pergunta pra você lá no início, quem era a sua referência lá nos anos 2000, né, ou quem era a sua referência quando você era um pouquinho mais velha, era por isso, porque era imposto que aquele tipo de coisa era bonita, aquele tipo de beleza era bonita. Hoje em dia não, hoje em dia você pode vestir a roupa que você quiser, você pode ter o cabelo do jeito que você quiser e tudo bem, tá. Eu sei que igual eu falo para as minhas alunas, pra algumas amigas minhas, eu sei que se eu chegar no ambiente, eu vou chamar atenção por causa do meu cabelo, e tá tudo bem. Então, hoje em dia, eu sei que não é só aquela pessoa lisa, cabelo liso que é bonita.
Não, ela é linda também, do jeito dela, só que eu também sou linda do meu jeito. Do meu jeito, e se outras pessoas não gostam, tem outras que vai gostar. Graças a Deus eu sou casada, então ainda bem que meu marido gosta, né. Mas é isso que eu falo pra você, quando você era criança, era imposto que aquilo era bonito. Hoje em dia, você que tá no processo de transição capilar, você tá com cabelo natural já, conseguiu passar pelo BC, o BC e a transição capilar é pra deixar você forte, pra você lembrar de tudo aquele sofrimento que você passou e não deixar ninguém falar mais nada pra você, igual que eu falei essa pra menina, aquilo lá pra minha aluna, que é isso que ele queria. Era aquilo que a sociedade queria colocar pra você e hoje em dia não. Você vai fazer, você vai usar do jeito que você quiser, tá? Desculpa se eu te falei alguma coisa aqui que, enfim, como eu falei pra você, era finalizando, que eu nem acabei de finalizar, tenho que acabar aqui de finalizar, mas era uma conversa que eu precisava ter aqui com você e saber. Comenta aqui pra mim, de verdade, eu quero saber do fundo do seu coração e do meu coração. Quem era a sua referência? Igual eu falei pra você, a minha referência quando eu tinha 10 anos era a Britney Spears. Hoje em dia, a Britney, olha, você fala muito bem inglês, né? Só que não. Hoje em dia é qualquer mulher que é empoderada, tá? Então não precisa necessariamente ser loira, né? Morena, enfim. É aquela mulher que tem atitude. Essa pra mim é referência, porque essa não vai deixar ninguém acabar com ela, ninguém diminuir ela. Essa aí agora sim é minha referência. Então eu tirei, né, o padrão que eu tinha lá com 10 anos e agora eu com 36 anos, enfim, com 36 anos, mostrando quem é a minha referência, aquela mulher que trabalha, que vai, que faz, acontece e usa a roupa, o cabelo do jeito que ela quer, tá? Espero que você tenha gostado, só que eu vou ficar aqui esperando o seu comentário. Comenta aqui pra mim quem que é a sua referência, tá bom? Um grande beijo e deixa eu acabar aqui a minha finalização. Tchau, tchau!